Amém. O nosso tema, ou melhor, subtema, é os desafios do zelo pela genuína unidade doutrinária. Vamos abrir as nossas Bíblias para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 13. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. É bom estar aqui com os amados pastores que fizeram parte do nosso ministério, da nossa vida cristã. Muitos dos pastores aqui foram homens que moldaram o nosso ministério, que têm nos apoiado. Agradeço a Deus pelos colegas também de ministério, sempre tem nos apoiado ali na Igreja Batista Bíblica Missionária. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Amém, amados? Oremos. Soberano Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua graça. Ó Pai Santo, Pai, estarmos diante de Ti nesta tarde, ó Deus, desde manhã, e também, meu Pai, com a Tua pregação feita pelo Teu servo, pastor Ageu, ó Deus, na sexta noite, Pai. Obrigado, Pai, pela instrução que o Senhor tem nos dado através da Tua palavra, Pai. Obrigado, meu Pai, pela graça da conservação de nossas famílias. Porque, ó Senhor, Tu tens protegido o nosso lar, nossas vidas familiares e conjugais, para estarmos aqui também, Pai. Nós Te agradecemos. Obrigado, meu Deus, por cada um dos Teus servos que se dispuseram, Pai Santo, os de perto e os de longe, ó Pai, que investiram nesse congresso, Pai. É um investimento, Pai, que contará para a vida eterna, Pai. Obrigado, Senhor, e que Tu venhas fortalecer cada ministério, cada um dos Teus servos, cada pastor, cada missão, cada projeto missionário, Pai, que foi apresentado, ó Deus, até agora. Que o Teu nome venha a ser glorificado na vida de cada um dos Teus servos, Pai. E nos guarda do mal. Fica conosco, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, os amados. Os desafios dos pastores e líderes dos dias atuais. Talvez um dos maiores desafios de cada um de nós, como líderes, está nesse versículo 13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé, com amor, e com amor que está em Cristo Jesus. O nosso subtema, os desafios do zelo, pela genuína unidade doutrinária. O zelo pela genuína unidade doutrinária consiste no pregador a permanecer na instrução adequada, mantendo o padrão dos ensinos apostólicos nas igrejas de Deus. Interessante que a palavra zelo, de seus vários conceitos, mas podemos definir que zelo é um ardente e profundo sentimento que leva a pessoa ao cuidado de alguém ou de alguma coisa. O nosso Deus é um Deus zeloso. A palavra de Deus apresenta Deus como um Deus zeloso. Êxodo capítulo 20, versículo 5, Deuteronômio 5, versículo 9, e 6 e 15, Ezequiel capítulo 29, 39 e 25. O Senhor é um Deus zeloso. E aqui nós somos exortados para mantermos o padrão da sã doutrina. Manter, aqui, literalmente significa preservar,
devemos preservar a base da unidade doutrinária. Ela consiste em preservação das palavras sãs. As palavras sãs é uma referência à sã doutrina. Sã aqui significa sadia, genuína. As doutrinas bíblicas são sãs, genuínas. E o apóstolo Paulo disse que de mim ouviste. O apóstolo Paulo está falando de si mesmo, a Timóteo, que ele deveria imitar ao apóstolo Paulo. Esse era o dever de Timóteo. E foi exatamente para isso que o apóstolo Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso. Ele diz isso na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei, permanecesse ainda em Éfeso para admoestares ou para ordenares a certas pessoas, a fim de não ensinarem outra doutrina. Então, ele deveria manter o padrão das sãs palavras, da genuína palavra ou da genuína doutrina da palavra de Deus. E esse é um dever de cada líder, e esse é um desafio para cada pregador dos nossos tempos, daqueles que são chamados por Deus. Interessante também que a palavra padrão aqui, literalmente significa modelo. Nós temos um modelo da parte de Deus, um modelo que consiste nas palavras sãs dos apóstolos. Eles receberam esses ensinamentos do próprio Senhor Jesus, e assim como cada líder, como cada pregador, como Timóteo era, nós devemos nos sujeitar a seguir. Somos exortados aqui a uma necessidade de Timóteo sujeitar-se a seguir. Há uma necessidade de cada líder se sujeitar a permanecer nas sãs palavras ou na sã doutrina. Isso é repetido em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, e também capítulo 6, versículo 3, e também em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Tito, capítulo 1, versículo 9. É repetido. Porém, é uma coisa importante que o apóstolo Paulo destaca aqui para nós. Ele diz: mantém o padrão das genuínas, das sãs palavras que de mim ouviste com fé. Há um adendo muito importante nesse ensino apostólico para nós. Veja que aqui é destacado a fé. Porque dentro desse contexto, a fé é a base da unidade da doutrina. As doutrinas bíblicas, elas são como tijolos, mas é a fé, que é a argamassa, que une as doutrinas na elevação do ensino da palavra de Deus. Por isso, o ensino da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4 e 13, ele fala até que cheguemos à unidade da fé. E veja que o apóstolo Paulo, ele cita muitas vezes aqui nas cartas pastorais sobre a fé de Timóteo. Ele lembra sobre a fé que Timóteo tinha. A fé é muito destacada nessa epístola, e quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, ele frisa a fé de Timóteo. Ele vai lembrar, no capítulo 1, versículo 5, ele diz, vamos ler do versículo 4, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, da tua fé genuína. O apóstolo Paulo, ao falar da doutrina que deve ser preservada e mantida, ele disse: você ouviu e com fé. O apóstolo Paulo traz a memória da fé sem fingimento, sem hipocrisia.
ele não está frisando a fé aqui como um dom de Deus, como Efésios capítulo 2, versículo 8, mas aquela fé que reagiu quando o apóstolo Paulo ouviu o evangelho de Jesus Cristo. A fé de Timóteo foi uma fé verdadeira. Quando ele ouviu o evangelho de Jesus Cristo, ele reagiu com uma fé genuína. E quando se mantém a sã doutrina, quando se mantém o padrão da sã doutrina, através da pregação do evangelho, a reação das pessoas será através de uma fé genuína, porque foi essa reação que Timóteo teve. O apóstolo Paulo está falando da reação de uma fé verdadeira que Timóteo teve ao ouvir a palavra de Deus. Foi aquela fé que ele teve ao aceitar a Cristo, porque o apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus mantendo o padrão. E se nós mantermos o padrão da pregação, das doutrinas, as pessoas irão reagir com uma fé genuína. Esta mesma reação de fé genuína caracterizou a avó e a mãe de Timóteo. Veja que o apóstolo Paulo diz a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice. A avó de Timóteo foi a primeira a expressar esta fé genuína, porque ela ouviu a sã doutrina através do apóstolo Paulo. Ela aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal. Veja que a casa de Timóteo era judia, o pai era grego. Mas a avó foi a primeira a expressar uma fé genuína ao ouvir o evangelho que tem um padrão e que deve ser mantido. Quando ela aceitou a Cristo, ao ouvir o evangelho de Cristo, a boa doutrina, ela foi um instrumento de Deus para levar os demais membros de sua família a aceitar a Cristo. Depois que a avó aceitou, a filha aceitou, e eles educaram Timóteo na palavra de Deus. Que exemplo para nós temos dessa família. Nós, como pregadores e líderes, então, temos que manter o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, porque primeiro que as pessoas irão reagir com fé genuína. E segundo que isso é uma reação em cadeia, outros irão aceitar, outros irão ouvir, outros irão ser alcançados até atingir a plenitude da fé genuína e sem fingimento, ao reconhecer a Jesus Cristo como Salvador pessoal. E por haver Timóteo recebido e expressado uma fé não fingida, isto é, não falsa em relação a Cristo como seu Salvador, uma fé que habitou primeiramente na sua avó e em sua mãe Eunice. Então o apóstolo Paulo, ele avança no versículo 5, e ele diz para mantermos então essa chama avivada. E no versículo 5, e depois o 6 diz assim: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Veja que o apóstolo Paulo diz, por esta razão, ou seja, por causa desta fé genuína, por causa dessa tua fé sem fingimento, que tu recebeu da boa doutrina de Cristo, por causa dessa fé, então, reavives o dom de Deus agora. Ele está falando para um líder. Se há uma fé genuína no coração do líder, então ele é exortado por causa desta fé. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom.
Vejamos, amados, que sem fé verdadeira em Cristo, que sem o ensino verdadeiro das doutrinas, não pode haver uma fé genuína em Cristo, e não há de maneira alguma como desenvolver os dons dados por Deus. É a verdadeira fé nas doutrinas bíblicas que ocasiona o uso dos dons espirituais, e esta é uma necessidade no coração dos líderes, que são exortados a despertar os dons espirituais para servirem uns aos outros. Isso foi falado muito ontem à noite pelo pastor Ageu. Sobretudo aqueles que estão em posição de liderança nas igrejas locais. Estamos vivendo em tempos difíceis e trabalhosos. Sabemos que Cristo está às portas. Logo Ele voltará para buscar a sua igreja. E por isso que quando o apóstolo Paulo diz: por esta fé que tu possui, que tu recebeu de um bom ensino, de uma boa doutrina, reavivas o dom de Deus que está em ti. Então, não podemos correr o perigo constante de nosso fervor diminuir e nossos passos e mãos afrouxarem por causa das dificuldades que foram apresentadas aqui, tanto os legais como pelo pastor Paulo Arruda, como as dificuldades espirituais que foram apresentadas pelo pastor Tru. E as dificuldades no campo missionário, como foi apresentado pelo pastor Alberto. Precisamos reavivas o dom, porque temos a fé genuína em Cristo, baseada em doutrinas fundamentais e bíblicas. Precisamos renovar periodicamente nosso compromisso e reafirmar nossa lealdade a Cristo. Reavivar o dom que há em cada um de nós. 1 Pedro 4:10 diz que temos pelo menos um dom. Quando a pessoa verdadeiramente aceita a Cristo, ele tem pelo menos um dom diante de Deus. E ele deve exercer. Mas Deus sabe, amados, quando nós estamos com o fervor baixo. Deus sabe quando nós estamos querendo ir para casa, talvez nessa tarde, estamos cansados. Deus conhece. Mas nós não podemos deixar de ter o fervor. Precisamos renovar periodicamente. Nós estamos aqui pela causa de Cristo, pelo avanço do Evangelho, para que outras pessoas tenham essa fé genuína que nós temos. Deus sabe claramente quando o nosso fervor está baixo, no geral, e quando nossos dons não estão sendo exercidos. Interessante que a palavra reavives, ela significa acender por fogo, significa inflamar, reavivar o fervor. Deus chamou Timóteo e o capacitou para ser um representante do apóstolo Paulo. Aqui, Timóteo, ele era um delegado apostólico, ele estava sendo enviado pelo apóstolo Paulo, mas foi Deus quem o capacitou para ser um escolhido. É Deus quem chama a liderança, é Deus quem levanta, é Deus quem capacita. E ele diz, então reavivas o dom. Se há fé genuína, se há doutrina bíblica, então reavivas o dom. Acende, reacende. Interessante que não é que a chama está apagada. O apóstolo Paulo não está dizendo que a chama está apagada, mas às vezes precisamos colocar brasa. Precisamos colocar carvão para que a brasa do fervor na obra aumente mais. Devemos ver, no entanto, que tal exortações aqui apostólicas, mesmo assim considera as dificuldades, como foi colocado aqui. Há dificuldades. No caso de Timóteo, havia as enfermidades. Timóteo não era um homem bem sadio, ele estava limitado por sofrimentos físicos. 1 Timóteo 5:23. Isso nos desanima, as enfermidades nos desanimam. Já desanima as enfermidades dos nossos colegas de ministério. Já ficamos desanimados. Imagine sobre nós. Mas devemos reavivar os dons.
Também Timóteo não era uma pessoa de todo cheio da personalidade, ele era um pouco temeroso, tímido. 1 Coríntios 16:10. Em certo sentido, ele era um jovem. Foi falado aqui que não é pela idade, é pelo chamado de Deus. 1 Timóteo capítulo 4 e 12, 2 Timóteo 2, 2, é muita exortação para ele, voltado. Porém, um dos maiores desafios de Timóteo eram os falsos mestres, que ele tinha que enfrentar face a face. Te deixei em Creta para que ordenes, para que digas, para que não ensinem outra doutrina. Já pensou? Ele tinha que chegar lá nas igrejas e se dar de frente com Himeneu e Fileto e falar: vocês estão ensinando heresia. Vocês podem ser meus irmãos, meus amigos, mas isso é errado. Ele tinha que confrontar os falsos mestres, ele tinha que enfrentar de maneira decidida o erro, como foi falado aqui pelo pastor Tru. Vai ter conflitos, mas temos que estar do lado certo. Ele tinha que combatê-los. E nós temos que combater esses falsos ensinos. Na época em que o apóstolo Paulo escreve essa epístola, a igreja estava severamente perseguida pelo Estado. Paulo estava preso por pregar o evangelho. Muita gente não queria ser amigo do apóstolo Paulo. Porque ele vai dizer: muitos da Ásia me abandonaram, porque tinham vergonha das suas cadeias. E por isso ele diz: não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se envergonhe das minhas cadeias em Cristo. Isso poderia levar a um esfriamento espiritual em Timóteo. Certas coisas podem nos levar a um esfriamento, problemas nos nossos lares, com filhos, com netos, com esposas. Mas a palavra de Deus diz: se há uma fé genuína, se há boa doutrina, se ela está mantida, então reavivas o dom. Como naquela época os tempos da igreja não eram nada fáceis, os problemas eram sérios. O apóstolo Paulo estava a ponto de ir para o lar celestial. Timóteo deveria assumir o cargo e continuar no ponto em que o apóstolo havia deixado, no ponto bíblico. A alusão aqui à imposição das minhas mãos mostra que o apóstolo lembra a Timóteo as qualificações divinamente dadas a Timóteo para a obra ministerial. A ordenação não faz o ministro, ela confirma o chamado para o ministério. Daqui a pouco nós estaremos em uma ordenação de um obreiro. Precisamos de mais obreiros, precisamos de mais líderes, precisamos de mais pastores, de mais missionários. Eu sempre digo lá na igreja missionária: o que iremos fazer? Vamos obedecer o que Cristo mandou. Rogai ao dono da seara que mande mais, vamos orar mais em nossas igrejas. A obra de Deus. E no versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O apóstolo Paulo está destacando aqui alguns dons espirituais, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Foi falado aqui pelo pastor Arruda: temos que ser corajosos diante dos enfrentamentos do mundo secular, das investidas de Satanás, que está preparando os últimos tempos para a manifestação do anticristo. Porém, outra tradução diz: pois Deus não nos deu espírito covarde, mas espírito para inspirar força, amor e autodisciplina. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui, ou presumindo, que Timóteo estava desempenhando um ministério tímido. Não. Na realidade, o apóstolo Paulo usa o pronome nós. Ele se insere no texto. Porque Deus não nos tem dado. O apóstolo Paulo se insere.
Na realidade, o apóstolo usa aqui uma inserção dele mesmo, porque a chamada da liderança é para todos aqueles que Deus chama. A chamada para o ministério, para a liderança, exige qualidades, como foi bem frisado aqui. Mas aqui é desenvolvida a força vigorosa da parte do Senhor, o amor que é de origem divina e o autodomínio que todo ministro deve ter. Deus não nos deu espírito de covardia. Isso demonstra que nós somos temerosos, de fato. Mas é o Espírito Santo de Deus que capacita a cada crente, que foi dado a cada crente que aceitou o Evangelho de Jesus Cristo pelo ensino genuíno. O Espírito Santo nos dá força, o Espírito Santo tira o medo, o Espírito Santo, ele não nos dá uma vida de incertezas, mas de poder. Veja que o apóstolo Paulo usa aqui, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. E esta palavra, amados, nos faz lembrar o que Cristo ensinou e disse antes de subir aos céus. No capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Era este tipo de poder que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, é esse tipo de poder que os líderes devem ter para quê? Para dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Interessante que são palavras idênticas. Tanto aqui como em Atos capítulo 1, e 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 7. A palavra poder é uma capacitação que mostra e Deus dá, através do seu Espírito Santo, para proclamarmos as verdades de Deus. Esse poder que vem da parte de Deus, que vem da parte do Espírito Santo. Veja que em Atos 2:1 os discípulos estavam reunidos esperando a promessa do Pai, mas eles só começaram a proclamar as grandezas de Deus. E foi o apóstolo Pedro que começou a pregar depois que o Espírito Santo veio sobre eles, um evento que não se repetirá. Mas o poder de Deus, ele está ainda hoje no meio do seu povo, através do Espírito Santo. Mas começou em Atos capítulo 2, versículo 9, eles começaram a proclamar a grandeza de Deus. O apóstolo Pedro tomou a dianteira e começou a pregar o Evangelho, porque Deus havia lhes dado o espírito de poder para proclamarmos a verdade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a Timóteo. É como se o apóstolo Paulo dissesse a Timóteo: Timóteo, Deus nos deu o espírito de poder, e você proclamará a verdade de Deus, e terá coragem. Você ministrará a palavra de Deus aí em Éfeso, aos filhos de Deus, com amor, com moderação, até o ponto de vir visitar-me aqui, no cárcere romano. Veja que devemos tomar a iniciativa, amados. Graças a Deus pela realização desse congresso. Graças a Deus por todos os irmãos que se empenharam, todos os líderes. E que Deus, ele, se assim nos permitir, se o Senhor quiser, ano que vem possamos estar participando novamente nesse congresso, e até desafio os líderes que estão aqui para ser os próximos palestrantes. Temos grandes palestrantes, pregadores aqui, que podem contribuir mais no movimento batista bíblico do Amazonas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.